dia, dar uma refletida sobre os templos do Evangelho, né? Que hoje eu acredito que o nosso templo é o nosso corpo. Do Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 22. Onde estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrar para agir assim? Ele respondeu: destruir esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e na palavra de Deus, palavra da salvação. Ontem tinha uns amigos aí, eu estava conversando até sobre isso, né? Eu comentei, nosso Jesus Cristo veio nos mostrar misericórdia. E eu comentei que uma vez eu tinha ido numa missa e o padre tinha falado: se a pessoa procurar uma macumba ou qualquer outro tipo de crença, não precisa mais voltar para a igreja católica por causa que não será aceito. Esse padre está errado. Se eu vou ver o que Jesus Cristo diz, esse padre está errado, que nós todos, se nós erramos, se nós vemos que estamos no caminho errado, nós podemos voltar atrás. Se nós se arrependermos, Jesus Cristo vai nos perdoar, se nós nos arrepender, né? Aí eu estava comentando com o outro que estava aí, estava comentando, dizendo que tempos atrás a gente ia numa missa, uma coisa assim, era ouvido um sermão falando de Deus. Hoje, se vai na igreja, os padres só estão oferecendo rifa, só estão oferecendo meio frango para a igreja, oferecendo festa. Praticamente é pouco falado da homilia da palavra de Deus. E outra coisa que o padre também não estão falando mais, muito sério, não estão falando a verdade, por causa dessas pessoas egoístas que, infelizmente, elas vão na missa, mas querem ouvir o que elas querem ouvir, mas nós precisamos ouvir o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Foi assim que eu mudei, e assim eu vejo muita gente mudando. Quando começam a ouvir aquelas coisas que dói no coração, mas você precisa ouvir e olhar dentro de si, porque é ali dentro o nosso templo. Se alguém vai falar alguma coisa que é verdade, que dói, que nós ficamos bravos, aí nós precisamos olhar para dentro de nós, ver o que nós temos errado e fazer essa faxina, nos corrigir, para que Jesus Cristo faça morada no seu coração, nesse templo, nesse corpo. É ali que Jesus Cristo faz a nossa morada no coração. Hoje eu acredito que o nosso verdadeiro templo, verdadeira igreja de Jesus Cristo é dentro de nós. Que através da nossa honestidade, na nossa oração, nós recebemos o Espírito Santo
e no Espírito Santo Jesus Cristo faz morar no nosso coração. E aí, através da prece, da meditação, da nossa oração, a gente começa a entrar aos contatos com Deus e a gente começa a enxergar a luz e caminhar para o caminho de luz, onde a gente sai do caminho das trevas. Eu, quando acreditei no mundo, quando acreditei só em igrejas e pastores, padres, eu caí no mundo das trevas. Mas a partir do momento que eu comecei a acreditar no que Jesus Cristo diz, eu estou achando o caminho da luz, o caminho da paz e da felicidade. Quantos estão vindo aí dizendo não, que eu era para mim voltar atrás daquelas trevas? Quantos estão tão bravos comigo porque eu falo alguma coisa verdade? Mas essas pessoas têm que deixar de lado. Eu sei que são pessoas que querem fazer tudo na maneira delas. Pessoas egoístas que não aceitam a verdade. Quem não aceita a verdade não aceita Cristo. E quem não aceita Cristo é porque está vivendo nas trevas. Precisa mudar. A gente muda a partir do momento que a gente fazer nossa faxina, limpar o nosso coração, que recebe o Espírito Santo, Jesus Cristo faz morada no nosso coração e o nosso corpo passa a ser um templo de Deus. E aí a gente começa a caminhar para o caminho da luz. Depende de mim, depende de você acreditar, depende de querer. Cada um escolhe o seu caminho. Eu hoje estou escolhendo o caminho que estou vivendo. E o caminho que eu estava ouvindo o mundo era o caminho do inferno. Hoje eu estou na paz, na tranquilidade, na felicidade. Por isso que eu falo as minhas experiências para quem quer achar o caminho. Quem tem raiva, depressão, ressentimento, compulsão por compras, álcool, droga, prostituição, qualquer defeito, qualquer coisa que está lhe fazendo mal. Busque o conhecimento de Cristo, faça do seu templo a morada dele, que você se livra de todas essas coisas ruins que tanto nos machucam. Abraço, Deus abençoe a todos vocês.